Fala, Flavinho. Tudo bem? Acho que o Carlos teve algum problema. Ele entrou e saiu. Tá me ouvindo bem? Tá tranquilo? Oi, Clara. Tudo bem? Vocês estão virando os assistidores de carteirinha. Tá me ouvindo? Tô. Tudo Então, certo? vou tentar aumentar aqui para trabalho. Pronto. A internet aqui resolveu parar e eu agora estou usando os dados do celular mesmo. Não sei por quê. A internet resolveu parar justamente agora. Caraca, mas tu vai usar aí o 3G. Se acontecer alguma coisa, você já está ciente do que pode ter, do que aconteceu, né? Se eu cair, eu Tranquilo. volto. Não, tranquilo. Deixa eu só perguntar, Flavinho, tá na conta do Prof. Bruno Nubia, não tá? Eu sempre me confundo nesse troço. É que eu não consigo ver daqui mais. É porque é tudo junto, a conta pessoal e a conta do professor. Oi, Bia, tudo bem? Tá no Bruno Nubia só ou tá no Prof. Bruno Nubia? Senão eu vou ter que sair e entrar de novo. Não, o Eu- meu tá aparecendo Prof. Bruno Inúbia. Ah, então tá certo. Então tá certo. A minha conversa é com o Prof. Bruno Inúbia, Não, não é então o tá seu certo. Então pessoal, tá. não. Tá, então tá certo, tá certo, tá certo. Oi, que eu divulgo lá, né? Aí enfim, né? Se eu entrar no meu pessoal, o pessoal pode se perder. Quando o pessoal tá entrando aí, Claro, Carlão. entrou hoje porque é treta. O que você É, falou? é. Oi? Acho que vai ter uma galerinha aí. Oi, Elaine. Tudo bem? Enquanto o pessoal tá entrando aí, Carlão, vamos fazer uma introduçãozinha assim rápida, né? Uma coisinha rápida. A gente vai falar hoje um tema polêmico, né? Por mais científico que nós sejamos, né? Entrou aí a minha tia, a Cláudia, e entrou também minha irmã também. Tá chegando o Ah, pessoal entrou, aí. entrou uma galerinha, entrou uma galerinha. É. Por mais cientificistas que nós sejamos, é religião, né? Religião mexe com a fé, mexe com a emoção, mexe com. E aí eu vou te fazer uma pergunta rapidinho. Você tem religião, Carlos? Tenho, Pode falar, mano. Qual o problema? tenho. Se não quiser falar, Não, não não tenho nenhum fala. problema de falar, não. Tenho religião. Independente é o que você Yasmin, acabou de falar, independente de a gente ser pesquisadores, cientistas, a gente tem as nossas crenças. é E claro, assim, lógico. eu sou espírita, não tenho nada a esconder, não. Nós somos. Né? Mas hoje nós estamos aqui como professores, né? Como estudiosos aí da história. Aí a Yasmin Gente, entrou aí. eu falei com ela. Não sei se ela viu o meu oi que eu estava falando, mas É. dei oi pra ela. Eu sei, claro, que você é do time treta. Isso aí eu sei. Ai, meu Deus do Então, céu, travando. tá travando? Fala aí. Trava de vez em quando dá umas travadas, mas vamos lá, vamos rezar para não Ah, ter esse tá, problema. mas travar. A gente vai falar coisa boa de Jesus hoje, ele vai liberar aí o sinal pra você. Relaxa. Tudo certo. Então, olha só, deixa eu fazer uma introduçãozinha rápida, e aí eu sei que você estudou um monte de coisa, você estudou até mais do que eu esse assunto, então, Que e aí isso? vou jogar a bola pra tu. É, eu escolhi esse tema, assim, porque eu acho legal a gente fazer uns bate... Travou, Bia? Dá uma destravada, dá uma rezada aí, né? A gente tá falando de Jesus, pô, Jesus, pô. Eu ia falar que Jesus abriu o mar, né? Não foi ele que abriu, né? Não, Ele fez algo ele melhor do que abrir caminhou. mar, né? Ele transformou água em vinho, muito melhor do que abrir mar, né? Ah, sim. Pô, mas enfim,
brincadeiras à parte, assim, a gente vai entrar aí esse final de semana num final de semana religioso, né? Amanhã é feriado, sexta-feira santa, segundo os cristãos, né? Ou católico ou cristãos, enfim, de uma forma geral, Jesus morreu nesse dia, né? Na sexta-feira santa, foi crucificado. Você tem o sábado de Aleluia e no domingo a gente comemora, né? Nós que eu digo, né? Cristãos, né? De uma forma geral, independente de que tipo de cristianismo seja, no domingo a gente comemora a Páscoa, que é o renascimento, que é a ressurreição de Cristo, para quem acredita, né? Enfim, essa historinha toda aí que todo mundo conhece. E aí, por conta desse feriado, eu escolhi esse tema, porque eu acho legal de vez em quando a gente fazer uns bate-papos com temas que não vão cair no Enem. Tem um jornalista que eu adoro o canal dele, adoro os livros dele também, que é o Bueno. Oi, Mônica. O ensaio amanhã, é isso? Ensaio amanhã? O Bueno, ele não é historiador, né? Ele é jornalista, mas ele tem um canal sobre história muito bom, inclusive. Não, ele ressuscita no final. Eu não entendi. É uma piada, Flávia? Explica aí pra mim. 10 horas. Ah, ensaio 10 horas, é isso? Ensaio 10 horas. Domingo, 10 da manhã. Domingo, 10 da manhã. Aí eu tô fora desse ensaio. Esse ensaio eu deixo pros outros. Então, a gente tá se perdendo aí, viu, gente? Então, eu acho legal a gente tratar de assuntos, né? O Bueno, ele tem um canal, que eu tava falando, né? O Bueno tem um canal no YouTube que é exatamente isso, né? Não vai cair no Enem. E aí ele fala sobre um monte de coisa que são curiosidades, são coisas interessantes e que não vai cair no Enem. E dane-se, porque história não é só Enem, né? A gente às vezes fica muito preso, a gente que é professor, né? Fica muito preso naquela história do dia a dia, da sala de aula, do vestibular. Mercadológica, né? Exatamente. E acho que tem várias coisas interessantes para a gente discutir, né? E aí eu te fiz esse convite, né? Para a gente manter esse bate-papo semanal, mas tentar às vezes... Não que seja uma regra, né? Mas às vezes trazer assuntos que não sejam dessa história tradicional, né? E aí hoje eu achei que interessante, por causa do feriado, a gente fazer uma homenagem aí a esse cara, né? Quem foi esse cara, né? Jesus existiu, Carlos? Isso aí essa questão de Jesus histórico, né? Que você tá falando, é uma coisa já do século XVIII, né? Aí começou começou a se questionar, né? Ele existiu ou não existiu, né? Começou o embate entre a questão ideológica, né? A questão religiosa, acima de tudo, né? Porque a gente tem uma imagem, eu vou até antecipar uma discussão que vai ser mais na frente, né? Uma imagem construída. Vamos começar a treta. Uma imagem construída pela Igreja Católica, né? Pelo catolicismo. E a gente começa a ter os pesquisadores que o simples dizer não seria o fato de existir, né? Eles vão buscar, então a partir do século XVIII começa a pesquisar quem foi essa pessoa, quem é esse Jesus, né? E aí começa tudo, a ciência começa a debruçar. E até hoje, eu acho que até hoje não se consegue se explicar quem foi. Mas E rapidinho, só te interrompendo, o que eu acho fantástico é isso, porque assim, é um assunto super atual não só da gente estar aqui conversando, como atual de pesquisa, né? Assim, ainda se tem muito o que estudar e que se pesquisar sobre Jesus, né? Acho interessante isso. E o interessante é que mais de 2.000 anos, né? Já se passaram mais de 2.000 anos e esse assunto ainda está em vigor. Então, assim, sem dúvida nenhuma, vamos lá, em relação aos historiadores, né? Eu acho que já se tem um certo consenso, que eu tinha falado com você, que essa pessoa existiu, né? E aí começaram... Como é que comprova a existência dessa pessoa, dessa figura, né? Aí vamos buscar os métodos de pesquisa. Em primeiro lugar, acho assim, tem que contextualizar o período, gente. A questão, a gente estava no Império... Existia um Império Romano, né? Onde você Oi, Karine, tudo bem? Você tem
acreditava assim, em vários deuses, a gente não era monoteísta, né? Então a gente era uma sociedade politeísta, né? Uhum. E no meio de uma sociedade politeísta surge uma figura, né, que vai mudar, questionar aquela estrutura. E aí eu passo pelo ponto principal. Então, como é que os historiadores vão buscar, vão tentar entender? Em primeiro lugar, pelos escritos, né? A gente tem o Novo Testamento, e a gente tem que entender que o Novo Testamento ele foi escrito através de histórias contadas. Não foi ele que escreveu, né? Assim, então, foi uma tradição oral que você vai ter. E aí eu digo assim, eu sempre brinco em relação a isso. Quando a gente brinca de telefone sem fio, né? Você passa uma mensagem, vai passando, quando tem um grupo grande, nunca chega a mensagem de forma que você passou inicialmente. Então, já é a primeira questão que a gente pode parar para avaliar. E outra questão... deixa eu te interromper, porque a Áurea escreveu um negócio interessante aqui. A Áurea é uma grande amiga minha, historiadora, sambista, que será convidada em breve a bater um papo comigo aqui também. Mas ela falou uma coisa interessante. Eu acho que o discurso não é mais a existência ou não dele. Concordo, eu iniciei o papo com uma provocação, né? Mas o fato de usarem ele como laranja, isso aí é legal. Vamos construir uma coisa em cima disso aí, que isso é interessante. Mas continua, Carlos, desculpa. Só porque eu achei a pergunta interessante. Não, bom. Então, assim, como você poderia provar? Porque não tem nada aqui escrito, né? É você buscar fatos que poderiam levar a crença da existência dessa pessoa. E quando você pega autores diferentes da época, né que escreveram assim, vão escrever de formas diferentes, você vê, mas algumas coisas vão coincidir. Por mais que... Então, aquela mensagem... Então, quando autores que não se encontraram, não tiveram contato, não leram o que o outro escreveu, mas escreveram coisas parecidas em relação à transmissão que essa pessoa pregava. A partir daí, os historiadores começaram a chegar a um consenso que, sim, existiu, teve uma figura emblemática que existiu num determinado período e que questionava toda aquela ordem, né? Toda aquela estrutura de governo, né? De poder. Imperador, de poder. E aí eu acho um ponto muito interessante para falar, porque o tempo, assim, o estudo mesmo, consciência, só vem no século XVIII, né? Você tem que entender, e até hoje, né, a igreja tem um papel muito forte. Muito Mas olha só, forte. explica melhor isso do século XVIII, porque na verdade, assim, a igreja cristã, não vou nem falar de católica, a questão do catolicismo é ali por volta do século XI, né, e tal. Mas assim, até antes disso, a igreja cristã, ela é uma instituição muito poderosa na Idade Média toda. A Idade Média que começa no século V, e aí você já tem o Império Romano tendo o cristianismo como religião oficial, e vai acabar só no século XV. Constantinopla, né? Sim, mas Constantinopla é ainda depois, né? Enfim. Mas aí são 1000 anos, você está me dizendo que isso só vai se solidificar no 18, que é ainda depois. Então, explica isso melhor aí, que você está defendendo esse ponto aí do século XVIII, só para eu entender. Não, porque agora, em relação é que a gente começa a ter relatos a partir do século XVIII desses questionamentos sobre descobertas de fontes. Lógico, sempre. Entendi. A gente tem que ter em mente, né? E eu acho que você já comentou isso, que não existe algo assim que é uma verdade unânima, todo mundo sempre vai existir ao longo. Mas você tem que também lembrar das questões assim, da questão da perseguição, quem não era cristão era perseguido, né? Isso aí tem até pouco tempo a gente ainda tem, né? Agora, quem não é dependente de uma religião.
é perseguido. Então, a partir do século XVIII, começa a vir à tona algumas pesquisas, algumas descobertas em relação a sim, isso. tá. Agora eu entendi, tá? Entendeu? O que você quis dizer. Tá, Não era... tá certíssimo, né? Tá, Tá. é nesse sentido. Voltando, porque você estava falando uma coisa legal da questão da época, né? Que você estava falando assim, porque aquele cara que era agitador, aquele cara que questionava o governo vigente, né, e tal. Você tá falando essa cara porque tá travando, não? Não, Tá me não, ouvindo legal? tô vendo, Tá. tô vendo. Tô. Sim, exatamente. É o que eu vou tentar começar a fazer agora, Clara. Mas uma coisa também que já se tem em relatos é que, na verdade, Jesus nasceu, viveu e morreu num período onde muitos caras, né, muitos outros caras faziam a mesma coisa que ele, né? Pregavam o fim do mundo, pregavam uma mudança, pregavam, enfim, alguma coisa, mas por algum motivo Jesus foi esse cara que ficou, né? Que assim, ficou porque gerou, né, uma religião, enfim, hoje uma das maiores religiões do mundo, etc e tal. Mas, na verdade, o período que ele viveu tinham vários desses caras, né? E por que será que tinham vários caras questionando uma realidade vigente? Essa é uma pergunta que acho que é interessante a gente pensar sobre isso. Eu acredito a gente tem que entender, aí eu acho assim, a gente pode entender muito a questão da sociedade em si, né? Você tem aí eu vou dizer uma coisa que você falou sobre, estava dando aula na terça-feira, que eu estava assistindo, estava falando sobre período, não foi medieval não, estava falando a sobre... transição, né? O início da Idade Moderna, né? A transição da Idade Média para a Moderna, né? Uhum. Então, você tem uma população, você tem uma estrutura, né? Que vem de guerras para anexar territórios, que era o Império Romano. Sim. Né? Todo o território que era anexado, e quem não era romano, passa a pagar um imposto para sustentar essa estrutura, né? As nobrezas que não trabalhavam. Então, sim, a estrutura romana, que não... E assim, pessoal, e aí é um vasto... Exato? Você tem uma exploração da população que é extremamente pobre e passa por vários problemas, né? Uhum. E a justiça é quem determinava era o imperador. Então, assim, e a base de guerra, eu acho, a gente tem que lembrar disso. E a diversão era guerra, não é à toa que se constrói depois o Coliseu, né, para você entreter, e eram lutas entre pessoas até a morte, né? Isso aí fica... Você falou uma coisa agora interessante, que é isso, né? Assim, o romano, a gente precisa pensar nisso. Quando pensa em Jesus ou quando vai estudar Império Romano mesmo, né? Não importa. Não só em relação a Jesus. Mas o Império Romano era um império guerreiro, né? Era um império... E aí essa lógica da guerra, ela não está só nas guerras de fronteira, né? Nas guerras de conquista de território. Era uma coisa normal. O romano, ele tinha essa coisa, né, do embate. O romano, ele era muito xenófobo, por exemplo. Né? Quando a gente fala de Império Romano, principalmente da queda do Império Romano, a gente fala muito sobre as invasões bárbaras, né? Que é um termo que eu, por exemplo, já não gosto de usar. Eu gosto de falar de invasões germânicas. Né? Mas a gente tem que falar do termo bárbaro, porque é importante a gente estudar o termo bárbaro. O termo bárbaro é um termo romano. Romano se dirigia ao outro como bárbaro, aquele que era diferente. E você tem isso com os judeus... Você tem isso com os judeus, né? Dos romanos com os judeus. O judeu é o outro, o judeu é um povo menor, o judeu tem que trabalhar para mim, como você acabou de falar, a questão dos impostos e tal. E aí um ponto importante, né? Voltando para o tema que é Jesus, Jesus é judeu. Isso precisa ficar muito claro, porque às vezes a gente tem essa coisa do cristianismo e lá, e lelé. Mas eu sempre, quando eu vou dar aula de religião, né? Fala, Gabriel, né? Eu falo isso. O cristianismo, ele é pós-Jesus. Jesus não era cristão. Né? Isso precisa ficar claro, que o cristianismo só vai surgir a partir dele. Quer dizer, a partir da sua vida, do seu exemplo, da sua morte. Senão não tem o cristianismo. Então Jesus era judeu. Só interromper. E não se tinha essa ideia... Não se tinha essa ideia de cristianismo. Sim. Porque você estava vivendo aquele período. Período era um cara. Exatamente, e era um cara... Tinham seguidores, aquele cara, né? Ele começa... Porque ele vem pregando justamente o oposto. Enquanto
enquanto eu digo até uma brincadeira, que era o reino de Deus e o reino de César, né, que era o imperador, né? Enquanto um vai pregando a paz, né, como ele via vários deles, né, ele faz uma revolução sem armas. Eu acho que esse é o ponto dele. Ele surge e é onde ele se destaca. Ele faz uma revolução sem armas. Então ele se torna um ser histórico importante. Ele, através da palavra, ele tinha o dom da palavra, né, e de agregar, né, ele consegue mobilizar parte da população a ponto de incomodar o regime. Claro. Né? Sim, claro. E aí chegar ele pregava a justiça Felipe, de Deus. Tudo bem? Ele vai pregar a justiça de um único Deus, né? Seu pai, né? Enquanto o imperador, onde reinava a injustiça, né? Porque a gente tem vários relatos em relação vários não, digo assim, tem alguns relatos, né? Sim. Porque a gente tem pouco material. E você falou até igual, e ele falou assim, ele vai ser construído depois, né? Então, voltando à questão de fonte histórica, né? Uma coisa, a gente tem que ter uma escassez de fontes. Um dos problemas da escassez de fontes foi que o próprio ortodoxo, né, criou a imagem, os dogmas que deveriam ser seguidos, e tudo aquele texto que era contrariado, ele mandou eliminar. É aquela coisa da história contada pelo vencedor. Falando de fonte, já que você tocou nesse assunto, eu estava fazendo umas anotações aqui antes de começar, que eu acho legal a gente falar um pouquinho sobre fontes, né? O Novo Testamento, basicamente, ele é formado por 4 evangelhos. E o pessoal aí que é mais religioso do que eu vai confirmar ou pode me corrigir se eu falar alguma besteira, tá, gente? Nós temos o evangelho de Marcos, o evangelho de Mateus, de Lucas e de João, né? E aí, o evangelho de Marcos, ele é o mais antigo de todos. Ele foi escrito provavelmente em torno do ano 70 depois de Cristo. E aí a gente tem que fazer uma continha rápida. Supondo, pegando o nosso calendário normal, a gente sabe que não é essa a realidade, mas supondo que Jesus nasceu no ano 1, como o calendário cristão diz, e a gente sabe que ele não nasceu no ano 1, ele nasceu antes disso. Ele nasceu antes de Cristo, né? Isso é muito engraçado, mas enfim. Vamos supor que ele nasceu no ano 1. Ele morreu aos 33 anos de idade, então ele morreu no ano 34. Se ele morreu no ano 34 e eu tenho o primeiro evangelho sendo escrito no ano 70, eu tenho aí quase 40 anos depois dele ter sido morto, né? E Marcos não era discípulo de Jesus. Marcos foi um discípulo de Pedro, que era discípulo de Jesus. E aí, de novo, né? Você tem Mateus, vem ainda depois, mais ou menos 75, Lucas mais ou menos 80, e João, que é o texto mais recente dos 4, foi escrito mais ou menos 100 anos depois de Cristo. E, teoricamente, João foi o apóstolo, foi aquele apóstolo, né, aquela cena clássica que nós conhecemos bem por causa da paixão de Cristo, né? Que Jesus lá no Calvário, né, oferece a mãe, né, para João. João, eis aí a tua mãe, né? Maria, eis aí o teu filho e tal. E aí você imagina o seguinte, vamos supor que João fosse muito jovem naquela época, tinha 15 anos de idade. Vamos supor que ele fosse um moleque, 15 anos de idade. Se ele for escrever isso no ano 100 depois de Cristo, Jesus morreu no ano 34, vamos fazer uma conta aí, 70, ele já tinha mais de 80 anos de idade. Podia estar vivo? Podia. Porque assim, a gente fala assim que as pessoas morriam cedo, mas é claro que tinha um ou outro que chegava a 80, 90 anos, né? Assim, não era a mesma quantidade de hoje em dia, mas isso existia. Então assim, era impossível ele estar vivo? Não, impossível não era. Mas tem uma coisa bacana quando a gente fala dos evangelhos, né? É que provavelmente isso agora é vindo para a história, né? Os historiadores, né? Provavelmente não foram escritos por essas pessoas.
que a gente diz. Quer dizer, o de Marcos provavelmente não foi escrito por Marcos, o de Mateus, de Lucas e de João. Porque provavelmente esses caras eram analfabetos. Tem isso também. A gente tem que pensar que naquela época... Só um detalhe, naquela época, em torno de 3 a 4% da população era alfabetizada. Exatamente. Então, assim, algumas pessoas que eram direcionadas para os grandes centros para poder aprender a escrever. Sim. Que é então, grosso, a maioria, inclusive a alta... Quando você queria escrever algo, você contratava um escrivão, que era um cara, né, super respeitado naquela sociedade, para escrever algo. E aí eu li aqui durante o dia um texto que eu achei interessantíssimo. O cara fez uma comparação que era o seguinte: saber escrever na época que Jesus viveu, ou um pouco depois, né, tipo até 50, 100 anos depois, era o mesmo do que ter um pós-doutorado em robótica hoje em dia. Era um negócio assim, né, mas raríssimo, né? Não era todo mundo que sabia fazer isso. Então, o que alguns historiadores defendem? Que muito provavelmente, e aí não é uma certeza, são teorias, são hipóteses, né, históricas, muito provavelmente esse grupo de cristãos que estava começando, né, porque ainda era incipiente, era uma coisa ainda, uma novidade, Jesus tinha morrido há 40, 50 anos atrás, alguns podiam ter convivido com ele, outros não, quer dizer, esse grupo de cristãos que estava se formando contrataram escrivãos. Oi, Bia. Contrataram escrivãos para escrever essas histórias. Então, quem escreveu mesmo não foram essas pessoas, né? Eles provavelmente foram profissionais, que a gente não vai saber nunca mais quem foram, né? Quem são, e que escreveram essas histórias. E que, logicamente, podem ter, às vezes, mudado uma coisinha ou outra, porque é isso. O cara que está contando a história, ele não é analfabeto, então ele não vai poder ler, né, para saber se foi escrito certo. Deus. Então você tem essa questão, né? Fala aí para mim. Não, e também é uma suposição, agora, emendando nessa questão de escrever, né? Eu já cheguei em 367, o bispo de Alexandria, né, no Egito, ele mandou queimar toda parte que não era ortodoxa, todos os textos não eram ortodoxos. Então, ao longo do tempo, você vai tendo um texto construído e moldado que, com certeza, não era o original. Alguns historiadores acreditam que a questão de colocar a mulher submersa, ela foi retirado alguns trechos que falavam sobre a questão da mulher, porque nesse ponto algumas pessoas dizem que Jesus era muito uma pessoa em relação, ele acreditava no ser humano, né? E assim o ser humano tem o poder de evolução. E a mulher é tirada para ela continuar sendo inferior ao homem, porque a gente sabe que a gente vivia, né, e ainda tem alguns resquícios no dia de hoje de uma sociedade extremamente machista, né? Que isso, cara? Século XXI, sociedade machista, não acredito nisso, não, que isso. Nós já superamos isso há muito tempo. Então, acho que a grande questão nesse ponto, assim, a construção que a gente tem desse Cristo hoje, né, não é fidedigna, né, do tempo dele, né? É uma construção que foi contada por... E eu digo que é aquela verdadeira história sem fio, né? Que a gente vai contando, cada um vai contando de uma forma e vai mudando. Agora, voltando à questão inicial, o que existiu? Existiu porque foi um cara que revolucionou, na minha opinião, revolucionou. Agora eu vou jogar uma questão polêmica para você. E os milagres? Então, isso é legal, né? Porque assim, como a gente chegou na conclusão agora, muito provavelmente esse homem existiu. É claro que a história não tem como dizer certeza, existiu, mas a gente também não pode, pelas fontes que existem, dizer assim, não existiu, só um mito, é só uma invenção. Não, esse cara provavelmente existiu. Agora, tem muito mito em volta desse cara. E aí, agora, com a sua pergunta, eu vou aproveitar até para falar, dar aqui uma meia-culpa,
mas foi proposital, foi tudo pensado, que na divulgação que eu fiz do bate-papo, eu botei assim, né? Jesus histórico e Jesus mitológico. E aí eu acho que pode ter algum cristão que pode ter ficado chateado por eu ter usado a palavra mitológico, né? Mas eu quero deixar claro aqui que o uso da palavra mitológico, ele é com o maior respeito, né, que possa existir. Mas toda narrativa que não é comprovada cientificamente é mitológica. Toda religião é um mito. A gente, às vezes, gosta de separar, né? Não, a minha religião, a mitologia grega, a mitologia nórdica. Não, mas Jesus é a minha religião. A gente gosta de tentar separar, de dizer que uma coisa é real, porque eu acredito nela, e o outro é menor, porque é uma historinha inventada. E, na verdade, tudo são religiões, tudo são crenças. Hoje, algumas com muitos seguidores, como o cristianismo, outras que morreram, infelizmente, né? Pelo menos eu não conheço ninguém hoje em dia que ainda acredite nos deuses romanos e etc. Então a gente chama de mitologia romana e tal. Aí faz filme, né? Aí um deus importantíssimo para os vikings vira personagem da Marvel, que é o Thor, né? Enfim. Mas aí é isso, eu transformo Jesus num personagem da Marvel, né? Os cristãos vão ficar chateados, enfim. Então a gente precisa criticar um pouco isso. Então, o termo mitológico é porque é uma narrativa que ela não é comprovada, é fé, é crença. Eu acredito ou eu não acredito. E tá tudo bem, gente. As pessoas devem... Eu sou um cara que eu defendo. Eu acho que a religiosidade, a crença, ela é importante para o ser humano. Não é que você precise acreditar em algo. Eu posso ser ateu e posso ser um ser humano fantástico, ótimo. Mas o ato de acreditar em algo, o ato de tentar, de alguma forma, se ligar a uma questão superior, eu acho bom. Porque mesmo que não exista nada, mesmo que todos nós religiosos, de independente de qual religião seja, se todos nós estivermos errados e não exista nada e a gente morreu, acabou, pelo menos essa busca por um algo superior faz bem para nós como seres humanos, faz bem para a nossa psique, né, faz bem para o nosso psicológico, etc. Então eu acredito nisso. Mas aí falando sobre essa questão de Jesus, né? Logicamente, o único local onde eu tenho descrição dos milagres de Jesus é no Evangelho, é na Bíblia, é lógico, né? E aí acreditar que ele curou uma pessoa, né, um doente, que ele ressuscitou um morto, ou que ele próprio ressuscitou, isso é o campo da fé. Isso é o campo da crença, né? Eu gosto de acreditar em algumas coisas porque eu acho maravilhoso o primeiro milagre que Jesus fez, né? Eu acho maravilhoso. Você já tá rindo, né? Gente, mas, gente, agora, a gente faz piada com isso, mas é sério. Assim, eu acho maravilhoso, não é pela brincadeira, não. Transformar água em vinho, não. Eu acho maravilhoso pelo contexto dessa história. Jesus, que a gente, né, que nós cristãos temos um super respeito, e a questão da religiosidade, de ir para a igreja, para o templo, para o centro espírita, sei lá para onde, para rezar, para orar por Jesus e tal, que é super legal, super válido, a gente às vezes dá uma carga de seriedade, às vezes exagerado. Eu já vou ler tua pergunta, Áurea, mas exagerado, enquanto eu acho que Jesus não era tão sério assim. Sério no sentido não dele não ser sério, não é isso, mas de ser só aquela coisa de... Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer explicar, mas quando ele está numa festa, porque era uma festa de casamento. Quando ele está numa festa de casamento, quando convidado, o vinho acaba, e isso acabaria com a festa, e ele resolve, e aí independente se foi real ou se não foi, eu estou falando como história mesmo, como sentido mitológico mesmo, que mensagem essa história está me trazendo, né? Isso que para mim é importante. E quando ele resolve operar um milagre, acredito eu, que deve ser uma coisa assim, muito importante, né? Assim, porque, meu irmão, ele ressuscitou uma pessoa. O mesmo poder que ele usa para ressuscitar uma pessoa, ele usou para transformar água em vinho. Por quê? E aí, isso que eu acho legal, porque assim, era uma festividade que era importante, né? As pessoas estavam felizes, as pessoas estavam se divertindo, as pessoas estavam em comunhão, né?
E para não acabar aquele momento que era importante, Jesus resolve transformar a água em vinho para continuar a festa. Então, né, Jesus reconhece isso também. Jesus ele não estava ali só para curar doente, para curar leproso, ou para fazer cego enxergar. Jesus era muito mais do que isso. Jesus era um ser humano muito mais complexo. Ao mesmo tempo que ele vai entrar no templo e vai derrubar as barracas de venda, né, dizendo dê a Deus o que é de Deus, o que é a César o que é de César, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele é um cara que vai para uma festa de casamento e não quer que a festa acabe. Isso é um ser humano fantástico. Me ajuda aí, Carlos, que eu vou ler aqui a pergunta. O Bruno, enquanto você está lendo a pergunta, eu vou falar assim, mas você reparou aonde ele fez o primeiro milagre? Sim, ele faz um pedido da mãe, claro, mas desculpa, refaz a pergunta, Carlos. Você reparou onde ele faz o primeiro milagre? Onde e aí ele vem faz? a questão aí vem a questão da igreja. Ele não faz em qualquer festa, é justamente na festa de quê? Casamento. Sim, claro. E quem é que realiza os casamentos? Passa a realizar os casamentos quando o cristianismo é intitulado como religião oficial. Sim, então, sim, claro. É lógico, a gente também tem que aprender, eu acho também fantástico isso, né? Ao mesmo tempo que ele se torna uma pessoa mais... eu tento ser mais acessível, é uma pessoa humana que gosta de festa em si. Ele também você tem uma mensagem por trás, que foi no casamento, foi numa estrutura que a gente claro. Que faz, entendeu? A gente tem que pensar através... Porque a partir do momento que a gente está falando do Novo Testamento e como fonte, a gente tem que ler também, saber ler algumas entrelinhas do que está escrito ali. Né? E até nos milagres. Até nos milagres. Acho que os milagres, se você parar, você observa os milagres que ele fez. São milagres, e até a revolta do templo, quando ele fala dê a Deus que é de Deus e de César que é de César, né? E quando as pessoas estão ali no templo comercializando, né? É uma coisa vendo que ele fala, dê a Deus o que é de Deus. Então, assim, eu acho que são símbolos também que foram colocados através desses milagres, desses questionamentos, para legitimar a igreja também, né? Sim, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso, isso aí, com certeza. Chegou a ler a pergunta dela, o que ela falou? A Áurea falou sobre um tema que eu vou falar, acho que mais para frente, né? Ela falou sobre a questão da intolerância, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso, Áurea, mas vamos ver aqui. E, cara, deixa eu aproveitar essa fala da Clara para falar uma coisa muito polêmica, posso? As pessoas que estão nos assistindo... me deem essa liberdade, por favor, e não fiquem chateados comigo, porque agora quem vai falar é o Bruno. É o Bruno, despido do profissionalismo, né? O Bruno, enfim, cristão, porque eu sou cristão. Você falou aí sobre a questão que foi um pedido da mãe, né? Quer dizer, a mãe pede para Jesus transformar água em vinho, ele reluta no início, mas ela insiste, ele acaba transformando a água em vinho e tal. E aí você colocou uma coisa muito interessante, claro, que você escreveu assim, a mãe humana, apesar de sacralizada, quer dizer, ela vai realmente se tornar incorporada. Mais ou menos isso, sabe? Agora eu larguei o professor e virei o cavalo, né? Então, essa coisa da Maria é muito legal. A gente está falando de Jesus, Maria não é o foco, mas... eu não sei se eu devo falar o que eu vou falar, é por isso que eu dei aqui um silêncio, né, dramático. Não, mas eu vou falar. É porque é o seguinte, dentro da minha crença, Bruno, e aí eu quero pedir licença, né, a todos que estão nos assistindo discordarem completamente de mim, não tem problema nenhum, porque a gente está falando de fé, e fé é algo privado, né, de cada um. Mas eu não consigo entender o porquê Maria seria menos importante, menos santa, vamos dizer assim, se é que eu posso usar essa palavra, né?
por ela ser virgem ou não. Entende? Porque a gente tem esse peso em cima da questão da Maria ser virgem, quer dizer, Jesus ter sido criado só por ela. Enquanto eu, na verdade, eu acho que o lindo, isso é a minha concepção, Bruno, né? O lindo é Jesus ter sido realmente filho biológico de José e Maria. Porque eu acho, é claro, Yasmin, que tem a questão da igreja, né? E pesando aí isso que eu tô falando. Só um detalhe. Naquela época tinha só fazer antes de você concluir. Naquela época tinha uma questão, a mulher que engravidasse fora do casamento, aí eu vou entrar nessa questão. A mulher que engravidasse fora do casamento, ela era morta. E isso não era aceito. Né? Tem uma outra questão aí também que daqui a pouco eu falo. Fala aí, fala. E Maria, quando aparece grávida, ela não era casada ainda com José, ela não estava com José. Esse é um detalhe que alguns historiadores, pelos escritos, pelo que entenderam, chegaram a essa conclusão. Eu estava lendo sobre isso, achei muito interessante. E aí José entra e fala, e assume, não, vou casar, casa com ela e consegue convencer aquela vila, né, onde eles moravam, né, consegue convencer de não matar Maria. Aí por isso que você estava falando em relação à questão de Maria, assim, de ela ser virgem ou não, isso como é que eu digo assim, as crenças da época, né, as culturas da época, né, é melhor, crença não, as culturas da época de matar a mulher que não era casada. Além disso que tu tá falando, tem uma outra questão, a Mônica tá falando uma coisa muito interessante, né, que acho que é para dar uma divindade a Jesus, também acho que tem uma construção aí, né, o pecado cultural, mulher boa é a bela recatada do lar, né, santa jamais. E concordo com tudo isso que vocês estão escrevendo aí, mas eu vou além um pouquinho. Você tem uma questão, principalmente... Ai, acertei meu próprio olho. Principalmente ali no final do Império Romano e durante toda a Idade Média, e isso vai depois continuar até na Idade Moderna, durante os reinados absolutistas e tal, a questão da virgindade, aí a imagem, né, da Virgem Maria é muito importante para você ensinar isso, ainda mais que quando você pensa que na Idade Média, que é onde a igreja teve o seu maior poderio, a igreja era detentora do conhecimento. Quem ensinava como o povo deveria se portar era a igreja. E as imagens dos santos, incluindo a Virgem Maria, era importante para isso, para esse processo pedagógico. E aí a questão da virgindade é importante, por quê? Porque as famílias nobres, elas precisavam garantir que pelo menos o primogênito fosse herdeiro de fato, quer dizer, consanguíneo com aquele pai, porque ele seria o herdeiro daquele feudo ou daquele reino. Então, a questão da virgindade, ela tem uma questão política por trás muito importante. A mulher casar virgem, ela não é uma questão só porque é pecado e lá, lá. Isso tudo é um discurso que vai ser criado, mas por quê? Porque é importante a mulher nascer virgem para eu garantir que o primeiro filho seja daquele cara realmente. Os outros, irmãos, se ela vai dar para todos os escravos dela e vai ter filho com um monte de cara, não importa. O mais velho, o primeiro é que é importante ser do cara, porque é o herdeiro. Então, para eu manter uma linhagem de sangue, né, não ser o famoso filho bastardo, né, que é o filho que é do outro, mas eu assumo porque é para ficar tudo bem. Carlos, você está conseguindo ouvir bem? Porque está aqui rodando aqui para mim. Quem está assistindo a live, está me ouvindo ainda? Porque o Carlos aqui está... Voltou, Carlos? Voltou? Tranquilo? Você perdeu o que eu falei ou não? Mais um pouquinho. Não, eu entendi. Você estava falando da questão do mais velho, né? Ser o mais importante, porque então, ele que vai herdar. Existe esse discurso. Agora, deixa eu só concluir o que eu estava falando antes, um pouquinho antes, da questão da minha fé, né? Eu acho lindo... quando eu digo que eu acho lindo Jesus ser filho biológico de José e Maria, é porque eu acho que é lindo a questão do sexo, né? Essa construção da igreja e de algumas religiões, e não só cristãs, né? A gente pode até ir para outras religiões,
essa questão da condenação do sexo, eu acho uma coisa tão esquisita, porque eu acho que o sexo é uma coisa tão bonita, né? A gente faz um monte de piada, um monte de sacanagem, não sei o que e tal, mas a verdade é que né, é claro que eu posso fazer sexo com quem eu quiser, né? Mas assim, fazer sexo com a pessoa que você ama, e pelo menos para quem tem filhos ou para quem quer ter filhos, né? Eu não quero, mas enfim. Você ter uma relação sexual com a pessoa que você ama e essa relação sexual gerar um novo ser, isso é fantástico, não é? Eu acho isso lindo, eu acho isso maravilhoso. E por que isso é um pecado na igreja, não é? Então, assim, é uma questão para a gente ficar, para pensar. Para o pessoal ir para a Páscoa aí pensando nessa questão que eu acho que é importante a gente colocar. Não, mas, é Carlos, pecado para a igreja a questão... Não, acho que na questão da igreja é mais para dar um ar de santidade, como já foi comentado aí nos comentários aí, pessoal. E não é pecado você ter filho, é pecado você sentir prazer. E a igreja sempre condenou isso. Mas aí, Carlos, mas aí, olha só, você sabe por que você viu uma coisa do padre não pode casar. Sim, não, mas a questão do padre tem a questão com a idade média. Né, aí eu ia só lembrar de não ter herdeiros, né? Para não ter herdeiros, para não dividir. Sim, as terras, etc. As terras, né? Porque o padre. E aí você também. E por que também Jesus não ter mulher? Também eu ia jogar essa outra questão. Essa questão do Jesus não ter mulher. A gente fala daqui a pouco, mas deixa eu falar sobre essa questão do prazer. Tá. Muito rapidamente, muito rápido, aqui, 1 minuto. Eu não consigo acreditar num Deus que faz pegadinha. Mas é da minha fé. Eu não consigo acreditar num Deus que faz pegadinha. Porque é pegadinha. Né? Eu sou Deus. Aí eu criei o ser humano. Aí eu chego e falo assim, vou colocar várias terminações nervosas no pênis e na vagina para eles sentirem muito prazer. Mas se eles sentirem prazer, eles vão para o inferno. Eu não consigo acreditar nesse Deus, gente. Pelo amor de Deus, eu acho isso muito louco. Entende? Então, assim, eu não consigo, assim, sei lá, né? Agora... Enfim, isso que você falou do padre da Idade Média, né? De não ter herdeiros e tal. Então você, né, cria a castidade. Agora, sobre Jesus, isso é legal porque eu estava estudando sobre isso. E tem essa polêmica, essa discussão. Jesus teve mulher, não teve mulher? Madalena foi mulher de Jesus? Não foi? Era Madalena mesmo? Era outra? Madalena era puta? Não era puta? Era o quê? Sei lá o quê. Né? Enfim. A questão é, tudo que se tem documentado sobre Jesus, com exceção de um pedaço de papiro, não falam nada sobre Jesus ter mulher, ser esposa e tal. E aí tem um pedaço de papiro, que é um pedaço de 10 centímetros, né, que foi achado em 2009, eu acho, que diz lá, Jesus disse aos discípulos, eis aqui minha esposa, minha mulher e tal. Não, minha mulher. Minha mulher, né? Acho que é minha mulher, né? Enfim. É isso mesmo. E assim, é em grego, se não me engano, que está escrito. Assim, é muito pouco para determinar que Jesus tinha mulher, né? Muito pouco. Ou não. Eu pelo menos não gosto de entrar muito nessa. Me incomoda mais a questão da Maria do que Jesus ter tido ou não mulher, entende? Assim, não... Mas, Carlos, a gente está indo para a reta final, falta 10 minutos. E aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão do Jesus agitador, né? Da morte dele. Porque eu acho que isso é legal, né? A gente falar sobre essa questão, esse lado mais político de Jesus. Jesus era um agitador, né? Ele judeu, originalmente judeu, apesar dele criticar o judaísmo. Quer dizer, ele acaba sendo um agitador para os dois lados, né? Porque ele critica o Império Romano e ele critica a estrutura da religião judaica. Exatamente. Né? Na verdade, assim, e eu acho que é aí que ele passa a se tornar um marco, né? Uma pessoa que marcou. Ele começar a questionar toda essa estrutura de poder político na época. Ele questionar você ser explorado. Então, ele vem com... Eu acredito Jesus mais como um revolucionário, porque ele vem para destruir através da palavra, né? E aí a revolução ela pode ser feita de várias formas. Eu acho que a palavra
e ele tinha o dom de falar numa sociedade onde você não tinha muitos estudos, né? E ele consegue mobilizar um certo número de pessoas para questionar aquela estrutura de poder. Quando estava ali na vila inicial, as coisas, os feitos, o murmurinho, ok. Quando começa a atingir, chegar próximo do Império e a estrutura de poder começa a ser questionada, assim, e sai daquele vínculo menor para ir para uma estrutura maior, aí sim, então começa a incomodar. E, sim, como a gente sabe, todo mundo que incomoda, a melhor coisa é fazer eliminar. Claro. Né? E é por e aí... isso... Fala. Conclui. Não, eu tô falando assim. Só que eles não esperavam, com a eliminação, eles iam acabar criando um mártir. Né? Sim. Assim, um mártir. E aí eu digo assim, e esse mártir, ele vai seguir ao longo da história. E aí, travou. Voltou. Esse mártir, ele vai servir ele vai servir como mártir histórico. E você vai ver a questão da crucificação em si, você vai ver ao longo da história, até na história do Brasil. Que a gente pega... Sim, eu vou falar sobre isso. Mas, entendeu? O nosso próximo tema é esse, hein? Símbolo, eu tô falando que o próximo tema é esse. Mas deixa eu te falar... Que a cruz vira um símbolo, assim, importantíssimo ao longo da história. Crucificação. Que, inclusive, a morte na cruz era algo romano, né? Comum em Roma. Mas a questão da cruz é muito engraçado. Tem um vídeo do Porto dos Fundos que critica isso, né? E eu acho isso muito legal, né? O cristianismo, ele vai ter como símbolo principal da igreja um objeto de tortura, né? Que matou Jesus. Né? Mas enfim, aí tem uma explicação por causa disso. A gente não tem mais muito tempo, mas deixa eu só falar rapidamente que eu preciso, na live sobre Jesus, fazer uma defesa muito importante aqui. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, para mim, é um grande injustiçado nessa história. Concordo. Através do que você falou para mim, numa das conversas já há muito tempo, e assim, isso para mim é espetacular. Nos seus argumentos, você conseguiu convencer... Eu não vou ter tempo de explicar tudo, mas resumidamente, o que eu quero dizer é o seguinte. Judas Iscariotes, por alguns evangelhos, né, não só o evangelho apócrifo do próprio Judas, como outros, eles mostram uma imagem de Judas, um cara sendo muito próximo de Jesus. E Judas era humano. O que eu acho bacana a gente pensar em Judas é que Judas era muito humano. E quando... Então Judas acreditava numa revolução ali, na hora. Ali Jesus ia se levantar, usar o seu poder contra os soldados romanos. Jesus faz o que faz porque acredita que Jesus vai fazer isso. E Jesus na hora não faz. Né? Porque Jesus está falando de uma coisa divina, né? De uma coisa fora do planeta Terra, que Judas talvez não tenha alcançado naquele momento. Né? Tanto que tem a cena do arrependimento e tal. Apesar que no Evangelho de Marcos, quando Jesus ressuscita, ele encontra 12 apóstolos. Então Judas não se matou, segundo o Evangelho de Marcos. Porque é uma questão matemática, né? Porque seriam 11, não seriam 12. Mas o que eu quero chegar é o seguinte. Aí a igreja constrói essa imagem vilanesca de Judas e a gente, no sábado de Aleluia, né, bota o bonequinho lá do Judas para bater no Judas. E eu acho interessante isso culturalmente falando, porque, na verdade, na minha opinião, quando a gente bota o bonequinho do Judas no poste para bater no Judas, a gente está batendo em nós mesmos. Porque Judas, naquele momento, aquele Judas que a igreja criou, ele é a personificação da humanidade. Entende? Nós somos tão humanos quanto Judas. Nós erramos tanto quanto Judas. E a gente acha que pode julgá-lo. A gente acha que pode malhar o Judas. Quando, na verdade, não podemos. Né? Então eu acho essa figura do Judas muito importante pra gente. Bom... Tirando a parte de milagre, só falar uma coisinha rapidinho pra gente finalizar. Tirando a parte de milagre, eu acho que em relação a Judas, que você falou que ele queria que você voltasse,
Judas também vivia, entender que eu falei logo no início, que era uma sociedade baseada na parte de guerra, lutas. Então, assim, Judas vivia naquele período, assim, ele queria que tanto Jesus, que era um líder, né, daquela população, se revoltasse, dependendo da população, se revoltasse junto e viesse assim, vamos embora, vamos Sim, exatamente. Só que derrubar Jesus essa era um estrutura de pacifista. governo. Né? Tiveram outros naquela época que não eram pacifistas, mas Jesus era. Bom, Carlos, faltam menos de 3 minutos, então é bom a gente encerrar. Deixa eu só dar uns recadinhos pra galera. Olha só, galera, semana que vem, na quarta-feira, às 7 da noite, vou estar com a minha amiga aqui, a Karine, que está aqui me assistindo, bióloga, a gente fazendo uma aula de história e biologia junto, falando sobre a origem do ser humano, sobre a questão das outras espécies humanas que existiram, da revolução agrícola. A gente vai fazer uma viagem aí, uma coisa que eu adoro falar, e ela vai falar com mais propriedade. Então, quarta-feira da semana que vem, 7 da noite, eu vou estar com a Karine, bióloga, e a gente vai estar batendo um papo. E na quinta-feira que vem, vou estar de novo com o Carlos, aqui nesse mesmo formato, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, e a gente vai falar sobre um assunto parecido com o de hoje, que é a construção do mito de Tiradentes, né? Porque Tiradentes é outro mito que a gente precisa também estudar, e a gente vai estar na semana véspera do feriado Tiradentes, então fazendo uma homenagem a Tiradentes, vamos tentar entender que Tiradentes é esse, Tiradentes era isso mesmo, não era, não dá spoiler não. Já Carlos. teve spoiler já na aula de República passada, Velha. Que, exatamente. Mas tem a galera aí nova, né? Isso aí, Karine, né? Então, quarta-feira estão convidados. Terça, 8 horas da noite, eu dou aula aqui, mas aí é aula de pré-vestibular, é aula daquela historinha convencional. Estão convidados também. Mas quarta-feira, História e Biologia junto, e na quinta, eu e o Carlos de novo, falando sobre a construção do mito do Tiradentes. Carlão, muito obrigado, o bate-papo foi ótimo. Eu que agradeço. Muito obrigado a presença de todos que estão aí nos assistindo. Tivemos uma audiência ótima, maravilhosa. Acho que o tema agradou. Espero que semana que vem o tema agrade também. Fala, Carlão. Não, só tenho a agradecer. Acho que está sendo muito prazeroso voltar a estudar, né, nesse período de quarentena que a gente está preso dentro de casa. Fique em casa, pelo amor de Deus, eu quero voltar a trabalhar. Não só, eu quero voltar a ter contato com meus amigos, com o Bruno, tomando cerveja num bar, e não só pela live. Então, foi um prazer, eu agradeço. Estamos aí. A semana que vem estaremos juntos de novo. Isso aí. Valeu, galera. Boa noite para vocês. Ficamos por aqui. Valeu, valeu. Valeu.